Fala aí, palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Verdão Sempre. Valeu pela sua presença aqui mais uma vez no canal. E vamos lá, gente, o treinador do Fulham falou hoje sobre o Andréas Pereira. Eu vou mostrar aqui pra vocês o que ele falou e dar a minha opinião sobre a declaração dele, se dá pra rolar negociação, se já era, se ele jogou um balde de água fria. E também quero saber muito a sua opinião, coloca nos comentários. E se você puder deixar seu like, agradeço demais. E o Palmeiras querendo fazer proposta pelo Matheus Pereira, vocês vão saber o que está acontecendo. Lembrando aqui, galera, no primeiro comentário você tem o link da Mais Ágil, você pode antecipar o seu fundo de garantia. Você chama o pessoal, faz uma cotação com ele, você vai descobrir o valor que você tem de fundo de garantia e você pode antecipar esse valor até 10 anos do seu FGTS, é seu direito. Então se consulta com a Mais Ágil, eles vão atender vocês e te mostrar o valor que você pode receber em menos de 24 horas, hein? Negócio é o seguinte, pessoal, peço até licença para vocês aqui para ler o que o Marco Silva, treinador do Fulham que ganhou hoje do Chelsea, dentro da casa do Chelsea, um clássico lá de Londres, venceram por 2-1. O Andréas jogou, no primeiro tempo saiu, não jogou bem hoje não, pra falar a verdade, hoje ele não jogou um bom futebol também. Esse negócio, negociação, deve estar com a cabeça em outro lugar. Mas vamos lá, o que temos de concreto é o que o treinador do time inglês falou. Marco Silva, técnico do Fulham, falou sobre o Andréas Pereira, ele deu entrevista para a ESPN, tá? Claro que falo com ele, mas isso do Palmeiras não é para uma conversa entre eu e ele. O clube tem as pessoas responsáveis para falar e para ouvir. Até agora não tem nenhuma informação do clube que tem algo perto de acontecer. Temos focado só no Fulham e todo o resto está a parte de mim. Está longe do Andréas também. Tem pessoas responsáveis por ele e o clube tem as pessoas responsáveis para tratar. Então nós temos focado só treino a treino e jogo a jogo. É importante, claro, ter o André conosco, disponível depois do 5º cartão amarelo. Que é muito importante para nós, não escondo. É um jogador diferente, um jogador que nos dá outras coisas. Então claramente aqui o treinador deixou claro que gostaria de contar com o Andréas Pereira. Ele está deixando claro aqui que é um jogador importante para o time, para o elenco. Quando ele fala que não há conversa de saída, é porque o Fulham ainda não deu resposta para a proposta do Palmeiras. E pode ser que o Fulham recuse a proposta. Uma coisa que está sendo falada lá na Inglaterra é que o Andréas, se ele demonstrar que quer sair do clube inglês, o clube pode facilitar mais as coisas para ele. Agora, aquela história que já estava muito próximo e tal, como eu falei para vocês, não, porque o clube conta com o Andréas Pereira ainda. Então a proposta está na mesa, o Fulham ainda não recusou a proposta do Palmeiras, pode ser que recuse amanhã ou depois, mas como eu falei, eles querem esticar isso ao máximo para quando abrir a janela de transferências e aí saberem se mais interessados. Inclusive o Nottingham Forest, que hoje é o terceiro colocado, também tem interesse no Fulham, já deu uma consultada junto ao Fulham para saber se negociariam o jogador. Como o Marco Silva também, outra coisa que ele fala aqui, ele tem que se preocupar com o treino, com o jogo a jogo, ele tem que fazer isso, focar nisso. Por quê? Quem vai resolver sobre o Andréas, se ele vai ficar, se ele vai sair, são os representantes dele, quem está representando o Andréas e também o clube, os diretores e quem está na negociação. O Marco Silva não tem como ficar. E outra, nunca que um treinador viria numa entrevista e falaria que não conta com o jogador. Aí ele estaria expulsando o atleta. Ele foi aqui político, falou que é um jogador importante, tudo. Agora, uma leitura que eu tenho. Ele é o técnico, ele é o comandante do time. Ele poderia falar assim, o Andréas é inegociável, não vamos negociar o Andréas. Eu quero o Andréas aqui. Já poderiam ter recusado a proposta. Então o Fulham ainda está pensando se realmente é uma boa negociar o Andréas Pereira com o Palmeiras. Lembrando, proposta na casa dos 22 milhões de euros, que dá 140 milhões de reais. Tava conversando num grupo hoje, inclusive um abraço para os parceiros lá, o Zé e pro Mauro. Eu tava pensando assim, perguntei para eles, será que não é muito dinheiro pelo Andréas? E eles me falaram uma coisa que é verdade, inclusive já apresentei esse argumento aqui. O mercado tá muito inflacionado. Então qualquer jogador que você vai contratar tá 40 milhões, 50 milhões, 38 milhões. Quer dizer, o Maurício foi 60, o Giai foi 40, o Flaco Lopes custou mais de 50, então um jogador de nível vai custar esse valor mesmo. E a grande diferença é, o Palmeiras pode gastar esse dinheiro, o Palmeiras pode investir essa grana. Então, podendo investir, não tem problema, você não vai ter prejuízo financeiro, você não vai se endividar, você não vai ficar com a corda no pescoço, então você pode pagar um jogador de qualidade. Eu sei que muita gente queria uma definição rápida dessa negociação, mas galera, se trata de um jogador de Premier League.
Não tem como ser fácil um negócio desse. Tanto é que o Fulham ainda não respondeu. O Palmeiras já fez a sua parte. E o que o Palmeiras está fazendo agora é monitorando outros atletas caso o Fulham recuse a proposta. E pode ser que isso aconteça sim, pessoal. Não há garantias de que o Andréas Pereira será jogador do Palmeiras. O Palmeiras está lutando, está tentando, mas como eu disse, é um jogador de Premier League. O treinador disse isso que eu falei aqui para vocês. Poderia ter falado que ele não vem de jeito nenhum. Também poderia ter falado que o atleta está livre no mercado, mas não. Ele foi bem ali, como eu posso dizer, político, né? Falou que o Andrés era um cara importante, mas também não definiu a situação. Disse que a diretoria do Fulham que vai resolver. Para falar a verdade, o Palmeiras está em tratativas fez a proposta, procurou o clube inglês, o jogador, faz uma semana. Então isso não é tanto tempo assim. Sobre o Matheus Pereira, pessoal, o Palmeiras pode oferecer até 80 milhões de reais para contar com o jogador em 2025. O Palmeiras que não já está monitorando o jogador, já teve até informação de que ele estava acertado tudo. O próprio dono do Cruzeiro, o proprietário, negou. O Cruzeiro não deve facilitar as coisas para o Palmeiras, devem pedir um valor alto. O Cruzeiro que tem interesse em levar o Mike também, já levaram o Dudu para lá. E a proposta para o Cruzeiro pode passar aí dos 80 milhões de reais. Isso daí dá um pouco mais de 12 milhões de euros. Palmeiras querendo se reforçar mesmo para 2025. Aí vamos ver qual vai ser a negociação. O Cruzeiro, como falei, promete não facilitar as coisas porque é um jogador importante para o clube de Minas. E os representantes do Matheus Pereira enxergam com ótimos olhos a chegada do atleta para o Palmeiras 2025 pelas competições que o Palmeiras vai disputar. Então mais um jogador aí que o Verdão mira e promete fazer uma proposta bem generosa, 80 milhões pelo Matheus Pereira, é uma grande proposta. Vamos ver o que o Cruzeiro vai fazer. Uma coisa que vem à cabeça é se de repente o Rômulo pode ser negociado, porque você já imaginaram se o Palmeiras consegue contratar o Matheus Pereira, que é uma negociação que o Palmeiras vai abrir com o Cruzeiro. Aí você vai ter Matheus Pereira, vai ter Rômulo, você vai ter o Maurício, já tem o Veiga, então são muitos jogadores. Ou será que sai alguém no meio do ano? Então, mas a informação é que o Palmeiras não quer se desfazer do Rômulo, não. Foi um ano de adaptação mesmo, foi um ano de subir a montanha, como muitos de vocês falam. Essa montanha que ele subiu deve ter sido o Everest, mas o Palmeiras conta com um jogador sim para 2025. Lembrando que teremos um calendário absurdamente gigantesco, contusões, suspensões, lesões, jogos à beça. Vai começar o campeonato dia 15 de janeiro e vai parar só lá na penúltima semana de dezembro. Então acho que oportunidades todos vão ter praticamente. E o Rony, que vocês me perguntam sempre, Júlio, vai sair, não vai sair? Não tem proposta oficial pelo Rony ainda. A única coisa é que alguns times já o procuraram e se assustaram com o salário. Muito provavelmente, assim, é quase certeza, galera, se o Rony for emprestado para algum time do futebol brasileiro, o Palmeiras vai ter que pagar uma parte do salário, porque nenhum time está aceitando pagar o salário que o Rony ganha. Isso se deve a renovações, fica aumentando o salário, chega a hora que o jogador para de render e aí você não consegue passar ele para outros times. Já aconteceu isso com o Lucas Lima, já aconteceu isso com o Luiz Adriano, já aconteceu isso com o Jorge e parece que o Rony é mais um que está acontecendo isso. Deu seu retorno, já foi importante para o Palmeiras, mas perdeu muito rendimento nas últimas temporadas. Um abraço, galera, tamo junto, aqui é Verdão sempre, até a próxima. Pintando informações do palestra, eu apareço aqui para atualizá-los. Tamo junto, até a próxima, é nóis.